bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui algumas questões que podem cair aí em processos seletivos, né? Onde é exigido em alguma dessas etapas o teste de Excel. Tem algumas pessoas já me pedindo para a gente fazer um vídeo sobre isso, né? Para ver se auxilia. Então a gente vai nesse vídeo responder aqui 10 questões, 10 itens aí que certamente podem cair aí, né? Em algum processo seletivo que vocês possam participar ou já participaram. É importante, se vocês já fizeram algum processo seletivo que caiu algum desses itens que a gente vai trazer aqui, vocês comentem aqui, né, qual desses itens já caiu, vocês já viram em processo seletivo ou souberam de alguém que contou, que possa ajudar até para você compartilhar o vídeo também, tá bom? Bom, galera, então vamos lá, sem enrolação, né, vamos para o vídeo aí, para a gente apresentar aqui para vocês 10 itens aí que certamente pode cair aí em um processo seletivo onde é exigido o teste de Excel, tá bom? Bom, vamos lá. Exercício 1 aqui. Nesse exercício, o que ele está pedindo aqui? Ó? Utilizando uma função do Excel, indicar quantos clientes temos na região sul do país. Por que isso aqui é importante? Ó? Utilizando uma função do Excel. Porque quem está aplicando o teste, ele quer verificar o seu conhecimento, testar o seu conhecimento. Então, é para você fazer essa tarefa, que é indicar quantos clientes temos na região sul, através de uma função. Porque você poderia muito bem, né, vir aqui, como essa planilha está em formato de tabela, eu vou clicar aqui, vou colocar um filtro, e se eu poderia simplesmente vir aqui e filtrar pela região sul. Eu não precisaria nem fazer fórmula nenhuma, só o arrastar, eu já vejo aqui embaixo. Ó. Então, nós temos 16 clientes na região sul do país. Só que você não pode simplesmente fazer esse processo e vir aqui e colocar, tem 16. Por quê? O seu resultado está certo? Sim, está. Só que não é isso que a pessoa que está aplicando esse teste espera que você faça. Espera que você faça uma função para que isso seja automatizado. Para que, por exemplo, na hora que ela vir aqui e mudar isso para sul, ele automaticamente vire 17. Porque se você simplesmente digitar o 16 aqui, ó, vai dar errado. Né? Porque já vão ter 17 clientes da região sul, e aqui, como você só digitou, esse não vai ser um número mais verdadeiro, ok? Então, eu vou desfazer isso daqui, e a gente vai trazer esse mesmo resultado, só que aplicando, de fato, uma função do Excel, tá? Então, vamos utilizar exatamente esse espaço aqui para fazer essa função, para a gente trazer o resultado, tá bom? Então, vamos lá. A função é o seguinte, vou até colocar em amarelinho aqui, para a gente destacar que o resultado ele vai vir aqui, ok? O nome dessa função é a função CONT-C. Por quê? Eu vou contar, não é isso que ele está pedindo, para me indicar quantos clientes temos na região sul do país. Então, eu vou contar quantos clientes eu tenho. E por que o CONT-C? Porque eu vou contar através de um critério. Então, conte se aqui for a região sul. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai aplicar essa função? Você vai digitar aqui igual, CONT-C. E aí essa função ele tem dois argumentos apenas, o intervalo e o critério. O intervalo é aonde que eu vou ter a informação da região sul? É nessa coluna aqui, ó. Ok? Então eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar a coluna. Eu fiz isso porque ele está em formato de tabela, mas eu poderia vir aqui, ó, igual, CTRL+C, seleciono aqui o primeiro item, Ctrl Shift para baixo, pronto, ele já selecionou tudo, da mesma forma, ok? Então, eu tenho a minha coluna de região selecionada. Esse é o meu intervalo, onde eu vou encontrar a região sul. Ponto e vírgula, e aí ele fala, tá, nesse intervalo aqui, o que você quer encontrar? Eu quero encontrar a região sul. Então, eu vou vir aqui depois do ponto e vírgula, colocar aspas dupla, e vou escrever a palavra sul. Fecho aspas dupla e fecho parênteses. Agora, ao dar Enter, olha lá, ele já contou aqui para mim os mesmos 16. A diferença é que se eu vir aqui agora, onde está norte, e colocar sul, ó, ele já trouxe os 17. Tá vendo? Ele já está automatizado. E aí, para ficar melhor ainda, ao invés de eu escrever a palavra sul aqui dentro, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever a palavra sul aqui, ó,
ou melhor, aqui. Vou escrever a palavra sul aqui, ó. E aqui, ao invés de colocar aspas duplas e escrever a palavra sul, depois do ponto e vírgula, na hora que eu tenho que colocar o critério da minha função, eu vou simplesmente selecionar essa célula. Ou seja, o meu critério está dentro dessa célula. Vou dar Enter. Ó, aconteceu a mesma coisa. Tá vendo? Vou colocar sul aqui. 18. Por que que isso é melhor? Tá? Porque se de repente, no exercício pede, depois da região sul, conte também quantos da região norte. Você não precisaria vir aqui na fórmula, apagar o que estava escrito da região, escrever de novo. Não, você só muda aqui, ó. Quer ver? Ó, ao invés de sul, eu vou colocar norte. Ó, norte tem 25. E nordeste? Nordeste tem 26. Tá vendo? Então ele já fica automatizado. O meu intervalo é sempre a coluna da região e o meu critério é o que está escrito aqui. Se eu voltar para sul, pronto. Ele já trouxe aqui que são 18 clientes na região sul. Beleza? Bom, então esse exercício aqui já está respondido. Ok? Quantos clientes temos na região sul? Temos, nesse caso agora, depois das minhas alterações, 18 aplicando a função CONT-C. Ok? Bom, agora vamos lá para a questão número 2. Pronto. Nessa questão número 2, ele pede para a gente criar uma lista suspensa, ó, na coluna estado, criar uma lista suspensa, validação de dados, com todos os estados. O que é isso? Aqui eu tenho a sigla dos estados. Mas, por exemplo, se eu quiser digitar aqui SR, esse estado não existe, mas está vendo que ele permite eu digitar? Então, quando a gente fala de validação de dados, eu estou limitando o Excel para que eu coloque aqui somente informações que sejam corretas, que sejam válidas para o meu exemplo. Ok? Nesse caso aqui, estado. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que primeiro ter uma referência. Quais são os estados válidos? O que eu vou fazer? Eu vou copiar todos esses estados que tem aqui. Copiei. Vou colar aqui. Vou colocar aqui o nome de estados. Vou formatar como tabela também. Selecionei. Formatei como tabela. Mas essa daqui não pode ser a minha referência. Por quê? Tá vendo que eu tenho São Paulo aqui? Eu vou ter São Paulo aqui também. Vou ter aqui novamente. Tá vendo? Então, eu tenho que ter uma lista, uma referência, mas que seja única. Entendeu? Eu não posso ter São Paulo mais de uma vez, Mato Grosso mais de uma vez, Rio Grande do Sul mais de uma vez. Então, eu tenho que ter apenas um de cada aqui. Como que eu vou fazer isso? Apagando de um por um? Aqui tem Rio Grande do Sul, esse aqui não, então eu apago. Onde mais tem? Vou procurar e vou apagar novamente. Não, porque senão eu vou perder muito tempo. Então, como que a gente faz isso? Eu vou selecionar essa coluna. Selecionei. Eu vou vir aqui, ó, em dados, remover duplicadas. Aí ele vai me perguntar, é essa coluna de estados que você quer fazer isso? Sim. Vou clicar em OK. Olha, ele já fala 99 valores duplicados encontrados e removidos. 27 exclusivos restantes. Ou seja, ele só deixou um estado de cada, que é o que eu preciso. Vou clicar em OK. Pronto. Então, tá vendo? Aqui eu só tenho um de cada agora, tá vendo? Resolvi, já excluí todos os que estavam duplicados. Beleza? Para ficar melhor, eu vou clicar aqui na primeira linha, vou aqui na página inicial, vou vir aqui, ó, e mandar classificar de A a Z. Por quê? Vocês já vão entender. Então, eu já criei a minha referência. Agora, o que o exercício está pedindo? Criar uma lista suspensa de validação de dados com todos os estados possíveis. Lista suspensa e validação de dados é o que vamos criar agora. Eu precisava ter o passo 1, que é criar essa referência. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa coluna, vou vir aqui em dados, vou vir aqui, ó, validação de dados. Aonde está qualquer valor, eu vou escolher aqui lista. Aqui na fonte, eu vou clicar nessa setinha e vou selecionar essa minha tabela de referência que eu criei. Selecionei. Vou clicar em OK. Pronto. Perceba o que aconteceu aqui agora. Quando eu venho aqui, ó, olha o que apareceu aqui do lado agora, uma setinha. E nessa setinha, ó, apareceu todas as opções de estados que são válidos. Ó, tá vendo?
Então agora basta eu vir aqui percorrer, selecionar. Por isso que é importante estar em ordem alfabética. Eu preciso colocar São Paulo. Eu já desço aqui lá para as letras S. Aqui, ó. SP. Tá vendo? E olha qual é a importância disso também. Vamos supor que a pessoa vai lá e digitou errado aqui. Ela vai tentar SR. Ó, tá vendo? O Excel não deixa. Este valor não corresponde às restrições de validação definidas para essa célula. Por quê? Eu defini que aqui só pode digitar algo que está cadastrado aqui. Agora vamos supor que surgiu um estado novo, tá? Que não existe. Vou colocar aqui MP, de Marcos Planilhas. Quando eu vir aqui agora, aí aparece o MP, tá vendo? Então, isso aqui pode ser aplicado a qualquer situação. Cadastro de cliente, para que o nome do cliente não seja digitado errado, para questões de datas, enfim, para infinitas situações que a gente não vai focar nisso aqui agora, porque o foco aqui é só realmente criar essa validação de dados para vocês entenderem o conceito, tá? Então, você vê que a importância, além de te dar aqui uma lista suspensa para você selecionar os nomes possíveis, ele ainda previne para que vocês não ocorra erro de digitação. Digitar algo que não pode. Tá? Beleza? Então, exercício 2 também respondido. Ok? Vamos aqui agora para o exercício número 3. No exercício número 3, o que ele está pedindo aqui? Ó? Ele está pedindo para a gente inserir uma coluna antes da data de adesão, que é essa coluna, para unir as informações do estado e a região na mesma célula, separados por um traço. Ou seja, vai que eu tenho que subir essas informações para um sistema e eu tenho que subir estado e região na mesma célula, porque aqui está numa coluna a região e o estado em outra. Eu preciso unir isso, entendeu? E eu preciso unir separando o estado da região por um traço. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos fazer a primeira questão aqui que ele pediu. Inserir uma coluna antes da data de adesão. Então eu venho aqui na coluna da data de adesão, clico aqui, inserir. Pronto, inseri uma coluna. Agora eu vou dar um nome para essa coluna aqui, por exemplo, estado traço região. Porque é o que vai ter aqui. O estado junto com a região na mesma célula. Ok? E aí como que a gente vai fazer essa união? Tem diversas formas, tá? A gente pode fazer com o símbolo do e-comercial, com função concat, função concatenar. Tem outras funções agora as mais novas para o Microsoft 365. Mas a gente aqui nesse exemplo vai utilizar a função concatenar, tá? Porque ela vai atender o que a gente pede e você não vai ser prejudicado num possível teste de Excel aí de um processo seletivo, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, igual concatenar. E aí ele tem aqui os argumentos dele, é você selecionar as informações que você quer concatenar, que você quer juntar, ok? Então, concatenar o texto 1 é isso daqui, eu quero juntar o estado. Ponto e vírgula, qual que é o outro texto que você quer juntar? Eu quero juntar aqui, ó, o texto 2, que é a região. E aí ele faz, se você quisesse juntar mais o nome do cliente, mais a data, tudo isso, era só você colocando ponto e vírgula e ir selecionando, tá? Mas nesse caso, a gente vai parar aqui em estado e região, que é o que pede o exercício, ok? Então, eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Na hora que eu dou Enter, tá vendo que ele uniu? Ó, PB Nordeste, MT Centro-Oeste, SP Sudeste, RS Sul. Tá, só que ainda tá faltando uma coisa. Aqui, ó, inserir uma coluna antes da data de adesão. Isso eu já fiz. Para unir as informações do estado e da região na mesma célula. Isso eu também já fiz. Ok? Tá aqui. Vai destacar aqui. Isso também tá feito. Só que agora ele pede uma outra coisa aqui, ó. Separados por um traço. Isso não foi feito. E como que a gente vai fazer isso? Eu clico aqui no primeiro item. Aonde está aqui, ó, concatenar estado, ponto e vírgula, região. Depois do ponto e vírgula, eu vou clicar aqui. Vou colocar aspas dupla. Vou dar um espaço. Vou colocar um traço. Vou dar outro espaço. Vou colocar uma nova aspas dupla. E ponto e vírgula novamente. Agora sim, ó, antes de estado, desculpa, antes de região e depois de estado, eu coloquei um traço aqui, ó, com um espaço. Na hora que eu der Enter, ó lá,
Tá vendo? Aí acontece a mágica. RS-Sul, MT-Centro-Oeste. Tá? Então, tudo que eu colocar aqui dentro, vamos supor que no exercício, ao invés de traço, tivesse pedido para a gente colocasse uma barra. Ao invés de traço aqui, eu vou e coloco barra. Vou dar Enter. Olha lá. Tá vendo? Vai ficar a barra separando eles. Ah, não quero nada, eu só quero espaço mesmo separando eles. Vou dar Enter. Olha lá. Tá vendo? Então, tudo que eu colocar aqui, ó, entre essas duas pontos e vírgula e aspas dupla, ele vai colocar entre eles. Eu vou deixar o traço aqui, que é o que pede o exercício. Pronto. Ok? Bom, então tá feito. Exercício 3 também respondido. Beleza? Bom, galera, eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso, tá? Eu vou fechar ele aqui com uma parte 1. Nas próximas aulas eu vou terminar todos esses 10 exercícios aqui, que a gente está propondo aqui como testes possíveis aí no processo seletivo. Então, não deixe de comentar aqui se algum desses exercícios aqui você já fez em algum processo seletivo, se teve dificuldade, qual foi a sua dificuldade, tá? E comenta qual exercício que você teve também e que você teve dificuldade, para que talvez a gente possa trazer aqui nas outras videoaulas esse exercício que você teve dificuldade para ensinar para você e para outras pessoas que passaram o mesmo problema como resolver, tá bom? Então, galera, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar para as pessoas que estão participando de processos seletivos, talvez isso possa ajudar elas, tá bom? Então se inscreve no canal, que é importante, para que vocês recebam os novos vídeos quando vir a parte 2, a parte 3 desse teste. Tá? Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, tá bom? De curtir e compartilhar, ok? Muito obrigado e até a próxima.